Gente, eu sou Carol e esse é meu canal, Quero Ser Parteira. Nesse vídeo eu vou comentar aqui um pouco para vocês sobre as recomendações da OMS sobre cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gravidez. Foi uma publicação que saiu em 2016, no ano passado já, né? E que eu até postei lá no Instagram Quero Ser Parteira, comentando que tinha visto que tinha saído e tal, e também tinha compartilhado no Facebook, que eu vi essa publicação através de lá. E aí, ela tá aqui, aberta, e eu vou dar uma lida e comentar com vocês. Então, primeiro eles falam que a experiência das mulheres é fundamental para transformar os cuidados pré-natais e para criar famílias e comunidades prósperas. Então, basicamente o que houve foi um grande estudo mundial em relação à morbidade e mortalidade materna em pleno século XXI, 2015, 2016, ainda tem tanta mulher morrendo de causas evitáveis e bebês também relacionados à gravidez, e isso é um absurdo, né? Diante de tanta tecnologia, tanta coisa, de tanto cuidado pré-natal que era para ter, né? A gente espera que tenha. E aí a OMS começou a pesquisar muitas coisas, foi daí que surgiu também a questão das cesáreas, que as taxas estavam muito altas e que o Brasil é o campeão de cesáreas no mundo, e de onde surgiu todo esse movimento de volta ao parto natural, ao parto normal, com a finalidade de reduzir essa mortalidade materna e neonatal. Então, a finalidade é essa. A finalidade não é ser bonitinho, não é ser legal, não é ser amoroso. Claro que tudo isso é maravilhoso, mas quando a gente fala de Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, tudo é voltado para diminuir essas taxas de morbidade e mortalidade materna e neonatal elevadas, certo? Então ele fala aqui que, apesar dos progressos alcançados, os países precisam consolidar e aumentar os seus avanços e alargar suas agendas para além da sobrevivência, com vista a maximizar a saúde e o potencial de da sua população. E a Organização Mundial da Saúde idealiza um mundo em que bonito, né? Em que todas as mulheres e recém-nascidos recebam cuidados de qualidade durante toda a gravidez, parto e período pós-natal. Então, assim, tudo começa antes da gravidez. Então, em um mundo ideal, as mulheres, casais, famílias e tudo mais procurariam o serviço quando desejassem engravidar. Então, em um mundo ideal, no aspecto de saúde, começaria com a avaliação pré-concepcional, com o planejamento familiar. Então, o casal deseja engravidar, eles iriam se preparar, certo? De preferência, modificar o seu estilo de vida, ou seja, ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, já para começar a se preparar para receber esse novo ser. Porque assim, né, em condições ideais, a mulher teria que estar preparada para que ela não viesse a ter uma diabetes gestacional ou alguma hipertensão prévia que vai se agravar na gestação e tudo isso. É claro que, não tendo nada disso, a gravidez, o parto, o pós-parto, tudo pode transcorrer normalmente, como a gente vê muito acontecer, né? Enfim, mas o que seria ideal seria o casal, família, etc., procurar antes o serviço de saúde para fazer a avaliação pré-concepcional. Então, fariam os testes para ver se já tem alguma doença, alguma infecção. Daí teria o tempo de tratar antes de ter esse bebê. Daí teria o tempo de tomar as vacinas antes de engravidar. De mudar seus hábitos e tudo mais, fazer uma dieta se estivesse acima do peso, enfim, tudo que deveria ser feito antes de engravidar, que são coisas que às vezes é complicado fazer quando engravida e outras nem pode fazer quando engravida. Depois seria a mulher engravidou, tudo bem, daí ela teria que ter um acompanhamento pré-natal ideal, que seria com o médico, com a enfermeira e fazendo os exames necessários ainda, se ainda ficou faltando alguns. Tem alguns exames que precisa repetir na gestação, por exemplo, glicose, precisa fazer na gestação e tal. E aí a gestação transcorreria bem, né? Com essa educação em saúde. É muito isso que falta ainda, pelo menos aqui a realidade do Brasil. E aí a mulher já se prepararia para o parto natural desde o primeiro momento, do período pré-gestacional, ela já se prepararia com essa ideia,
já teria o apoio de psicólogo, de doula, de fisioterapeuta, nutricionista, enfim, todo mundo que fosse necessário. E aí também se prepararia para o pós-parto, né, para amamentar e tudo mais. E assim a gente teria as causas evitáveis sendo evitadas. Isso seria o mundo ideal. Então, essas recomendações, elas vêm falando muito sobre isso. Então, ela fala que dentro do ciclo dos cuidados de saúde reprodutiva, os pré-natais constituem uma plataforma para importantes funções do cuidado de saúde. Então, a promoção da saúde, o rastreio, o diagnóstico e a prevenção das doenças. E aí esse guia, como ele se intitula como um guia, ele responde as seguintes questões. Quais são as práticas baseadas em evidências durante os cuidados pré-natais que melhoram os resultados e conduzem a uma experiência positiva durante a gravidez? E como deverão estas práticas ser aplicadas? Então, ele é realmente voltado para os profissionais, para as instituições e que muita gente nem sabe que tem, que saiu e tudo mais, enfim. E aí ele traz aqui que são 5 tipos de intervenções. Então tem as intervenções nutricionais, tem avaliação da mãe e do feto, medidas preventivas, intervenções para sintomas fisiológicos comuns e intervenções no sistema de saúde para melhorar a utilização e a qualidade dos cuidados pré-natais. E as intervenções foram classificadas como recomendadas e não recomendadas, ou recomendadas mediante certas condições. E aí ele traz aqui algumas tabelas, por exemplo, a primeira tabela ele traz uma lista resumida das recomendações da OMS sobre os cuidados pré-natais para uma experiência positiva na gravidez. E essas recomendações ele fala aqui que se aplicam a mulheres e adolescentes grávidas no contexto dos cuidados pré-natais de rotina. Então, assim, ele traz um geralzão, né? Ele traz, por exemplo, nas intervenções nutricionais, ele vem trazendo as intervenções dietéticas, o que é recomendado, o que só é recomendado em contextos específicos. Por exemplo, totalmente recomendado que as mulheres grávidas tenham uma alimentação saudável, atividade física durante a gravidez, que se mantenham saudáveis e evitem o ganho de peso excessivo. Então ele já começa falando da questão dos hábitos saudáveis de vida que a gente já deveria ter sempre e na gestação apenas manter, né? Aí ele fala que em populações subnutridas, algumas recomendações. Em relação ao suplemento de ferro e ácido fólico, ele recomenda que o suplemento oral diário de ferro e ácido fólico seja de 30 a 60 mg de ferro elementar e 400 microgramas de ácido fólico para as mulheres grávidas, a fim de evitar a anemia das mães, infecção puerperal, baixo peso ao nascer e parto prematuro. Então ele recomenda ainda, a OMS mantém essa recomendação. Ainda há algumas divergências, tem gente que acredita que não precisa tomar nada, que se for uma mulher saudável, que tem uma alimentação balanceada e tudo mais, ok, que ela não precisaria fazer essa suplementação. Aí ele tem alguns contextos específicos, por exemplo, ele traz, no caso das mulheres que têm anemia e tal, depois ele traz suplemento de cálcio. A maioria das coisas aqui tem muita coisa recomendada para contexto específico. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, que ele já tá longo, eu não vou falar tudo que tem aqui. É bom que vocês confiram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? De tudo que tem aqui. Aí tem aqui a parte de avaliação materna e fetal. Aí tem várias coisas específicos. Tem outras coisas em relação ao uso de tabaco, uso de substâncias, a diabetes mellitus, tá bem completo mesmo. Em relação a HIV, tuberculose, tem a avaliação do feto, tem a contagem diária dos movimentos fetais, que é recomendada no contexto de investigação rigorosa apenas, a medição da sínfise auto-uterina. Não se recomenda alterar o que já é praticado. A cardiotocografia pré-natal de rotina, ela não é recomendada. Olhe só para esse dado.
aqui que já tá ficando uma coisa de moda, tipo, toda mulher depois de tal idade gestacional já tem que fazer cardiotocografia. Então aqui OMS trazendo que a cardiotocografia pré-natal de rotina não é recomendada nas mulheres grávidas para melhorar os resultados maternos e perinatais. Não recomendada. Ecografia dupla, muitos exames que estão sendo feitos de rotina, às vezes alguns que até nem tem pelo SUS e que os médicos indicam, os profissionais eles indicam fazer esses exames, às vezes nem é necessário, e aí o casal tem que pagar, às vezes não tem nem condições, tem que pagar, então é bem complicada a situação. É interessante, né, que os profissionais se atualizem e tal. A obstetrícia é uma especialidade que dá muito medo, porque como a gente tá lidando com um bebê e com uma mãe, e onde muita coisa pode acontecer inesperadamente, tipo, existem muitas coisas evitáveis, então a gente tem que estudar muito e sempre para ter muita segurança no que você diz. Você tem que estudar muito, tem que estar baseado numa coisa realmente segura para você poder recomendar ou não recomendar certas coisas para uma grávida, né? É bem complicado quando você fala em grávida, que todo mundo tem medo, né? A grávida tem medo, o marido, a família, profissional. Se não existe segurança, tá tudo lascado, tá tudo difícil. Tem medidas preventivas. Por exemplo, administração de imunoglobulina anti-D. Tem profilaxia com antibiótico para evitar infecção recorrente. Tem antibiótico para bacteriúria sintomática. Aí ele vai dizendo o que é recomendado, o que não é recomendado. É muita coisa mesmo. Então, essas recomendações basicamente são essas tabelas dizendo o que é recomendado e o que não é. E aí ele traz algumas coisas. Então, vale a pena dar uma lida nisso, principalmente se você for profissional de saúde. Se você não for profissional, for uma grávida, uma mãe, um pai que tá, né, tendo que pesquisar, tendo que ter conhecimento sobre essas coisas para poder ter seus direitos respeitados, enfim, também dê uma conferida. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Passita, beijos pra vocês e até a próxima. Sigam lá no Instagram, no Facebook também. E quem quiser ficar acompanhando os vídeos pode se inscrever aqui no canal. E é isso. Tchau. Vamos estudar.